Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eduardo Pires, sou arquiteto de sistemas e Microsoft MVP. Estamos de volta com um assunto que já tratamos em um outro tutorial, que é o Solid. Solid não dá para falar em um tutorial só, né? É um assunto tão importante no design do nosso código, assim, são preocupações que devemos estar sempre atentos se estamos, de repente, corrompendo, né, alguns dos princípios. E hoje eu voltei com mais um assunto. Só que hoje vamos tratar apenas do OCP, que é a letrinha O do Solid. OCP o que é? É Open Closed Principle, que é o princípio do aberto e fechado. E o que aconteceu para eu me motivar a fazer mais um tutorial de Open Closed Principle, de Solid, né? É que tem gente que não conhece Extension Methods, que é uma feature do C# desde a versão 3.0 e cabe muito bem nesse cenário de entidades de software fechadas para modificação e abertas para extensão. Tem tudo a ver, né? Está aberta para extensão, Extension Methods, está tudo ali, né? Só que conversando, assim, até nos meus cursos, com pessoas que de repente eu trabalhei, fui tirar alguma dúvida, enfim, eu dou uma sugestão, usa Extension Methods, mas o que é isso? Como que usa? Eu nunca vi. Funciona no C#? Então, assim, eu vejo que existe ainda uma grande deficiência no conhecimento, né, dos Extension Methods, para que servem, quando usar. Então, um cenário mais, assim, mais fácil de entender, né, seria aplicando ele dentro do Solid, né, fazendo o uso do Open Closed Principle para que fique claro, né, que essa preocupação, além de ser resolvida de formas tradicionais, que nem no último exemplo que eu já mostrei, utilizando classe abstrata, com herança, etc., né? Então, nesse sentido de Extension Methods, é mais uma abordagem. Só para lembrar, né? O que é o OCP? Ele diz assim que entidades de software, classes, módulos, funções, etc., devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação. O que significa isso? Você tem uma classe, está funcionando, tem teste, né? Você precisa fazer o quê? Você precisa adicionar um comportamento novo, né, naquela classe. Só que daí você vai lembrar do OCP, né? Falar, não posso modificar essa classe, ela está fechada para modificação, mas está aberta para extensão, o que é bom. Como que eu estendo? Então eu vou ter que transformar ela em uma classe abstrata, de repente, para fazer uma herança? Depende, pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que a Extension Method é uma alternativa muito viável, né? Uma alternativa que você precisa conhecer para considerar nesse cenário. Tá ok? Então isso aqui foi só para lembrar o que é o OCP, o que ele prega, né? E o que você tem que se preocupar na hora de modificar uma classe que já está em produção, ou enfim, que já está funcionando, né? Então vamos fechar aqui, né? Acabou a apresentação. Vamos cair direto no Visual Studio, ok? Eu quero fazer um exercício bem simples para explicar, então, como que funciona os Extension Methods. File New Project, vamos lá, Console Application, né? Criar aqui Extension Methods 2, que esse aqui era um outro exemplo que eu estava usando. Ok, e vamos criar aqui a solução, né? Uma aplicação console bem simples, onde nós vamos trabalhar aqui com um exemplo, tá certo? O que eu vou fazer nessa classe aqui? Essa aqui é a minha classe programa, né? Eu vou rodar alguma coisa aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra classe, né? Public class. Vou chamar ela de pessoa, tá legal? E aqui eu vou, só deixa eu dar um zoom aqui e tirar as coisas que eu não vou usar aqui. Nessa classe pessoa, eu vou definir aqui que eu quero ter uma string nome, uma coisa bem simples, tá, pessoal? E uma string sobrenome, tá legal? Bom, beleza. Eu tenho algum comportamento nessa classe aqui, né? Então eu vou supor que
eu tenho um método aqui que eu vou chamar ele de public string formatar nome, né? E aqui, né, no formatar nome, eu vou fazer um return do nome, uma coisa bem manual mesmo, tá? Mais o sobrenome. Então, quando eu pedir o formatar nome, ele vai me retornar o nome e o sobrenome da pessoa. Ah, beleza. Então, ó, fechamos aqui, tá, pessoal? Imagina que essa aqui é a sua classe, tá? Então, ela tem as propriedades dela, né? Ela tem os estados, ela tem os comportamentos, está tudo funcionando, tem teste de unidade. Você não quer mexer nela, até porque é bom que você não mexa nela. A não ser que você vai dar uma manutenção, alguma coisa assim, né? Se você precisa adicionar novos comportamentos, pensa na possibilidade de estendê-la. Beleza, então como que eu estendo essa classe, né? Bem simples. Vou criar aqui uma public static. Eu vou dizer que é uma classe e vou dar o nome dela de extend pessoa. Tá legal? Lembrando que é só um exemplo, né? Não leve esses nomes a sério. Então, essa classe aqui vai estender a classe pessoa. Primeira coisa, para uma classe, para você utilizar o extension methods, você precisa escrever uma classe e essa classe precisa ser estática. Tá ok? Porque eu vou explicar mais para frente, né? Mas porque você vai usar ela como extensão da classe principal. Então ela precisa ser estática, ela não pode ter uma instância. Tá legal? E o método que você vai utilizar aqui, né? O que é um public static. Aqui eu vou retornar um int, tá? Só para variar. E vou chamar uma função. Vou dar um nome aqui de nome length, né? E o nome length ele vai me retornar o quê? Ele vai me retornar o tamanho do nome da pessoa. Do nome e do sobrenome, pode ser dos dois, né? Ah, então eu vou querer retornar o tamanho do nome e do sobrenome da pessoa juntos. Legal. Como que eu faço isso? O segredo está aqui, tá? Além do estático, eu diz. Diz o que, né? Diz pessoa. Tá legal? Vou dar um nome para ela de pessoa. Por enquanto eu só estou fazendo código, tá? Mostrando para vocês o quanto que é fácil. Beleza. O que eu vou fazer agora? Return pessoa ponto. Olha lá. Nome length. Opa, desculpa. Pessoa nome length não, né? Pessoa ponto formatar nome ponto length. Tá legal? Ah, inclusive escrevi length errado aqui, hein? Ok. Então eu estou dizendo que quando eu pedir aqui o nome length, eu vou receber o tamanho do nome completo da pessoa. Ah, bacana. Vamos fazer uso disso agora, né? Aqui no meu programa, eu vou rodar ele depois, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um var pessoa é igual pessoa. Igual a new pessoa, né? E aqui eu vou dizer que o nome dessa pessoa, vou inicializar, né? Eduardo. Legal. E o sobrenome é Pires, que é o meu nome. Beleza. Olha só que bacana agora. Bom, para exibir na tela, né, eu vou dar um console.writeLine pessoa, que é a classe pessoa, certo? Tá aqui, classe pessoa. Ponto. Sobrenome, nome, formata nome. Ok. Mas aqui embaixo, ó, o nome length aqui. Aqui nesse caso, então, percebam que... Opa, deixa eu dar um zoom aqui melhor, né? Que o nome length aqui nesse caso, ele está marcado com outro ícone, né?
Então esse íconezinho aqui, ele significa que é um extension, certo? É um método de extensão. Por isso que ele deixa, né, ele numa ordem diferente, certo? Aqui está os atributos, né, do objeto, né, os estados, aqui os métodos, aqui o que você pode fazer com o próprio objeto, e aqui embaixo, numa outra prioridade, vamos ver assim, né, está o método de extensão. Porque ele não faz parte exatamente da classe, mas ele está trabalhando para a classe. E essa que é a graça de tudo, né? Então, se eu escolher aqui o nome length, ele vai funcionar. Eu vou colocar um console.readline aqui, só para travar, né, a telinha aqui do console quando eu chamar. Tá pronto. Se eu der um start aqui, abre na outra tela. Ok. Mas está aqui, ó, número 13. Tá? Número 13 por quê? Porque o meu nome, mais um espaço e mais o meu sobrenome dá 13. Isso não seria muito bom, né? 13 não é um número muito bacana, ultimamente não. Não é nem pelos filmes de terror. Bom, então, pessoal, é isso. Vocês viram como que é simples realizar um método de extensão de uma classe que você não quer mais mexer, porém precisa adicionar algum tipo de comportamento? Como eu disse, esse aqui é um exemplo muito simples, né? Não faz muito sentido, mas é mais para ir direto ao ponto. E eu queria agora dar os dois pontos, né, principais do Extension Methods, né? O porquê. Quando a Microsoft entregou essa feature do C Sharp, né, na versão 3.0, o Extension Methods ele funciona então assim como um tipo especial de método estático, certo? Por que um tipo especial? Porque eles são chamados como se fossem métodos de instância do objeto estendido. Por isso que eu coloco this pessoa aqui, porque ele é um método de extensão deste objeto aqui. Eu não preciso contar nesse momento aqui que existe uma instância dele, né? Quando o pessoa funcionar, na hora que eu compilar esse meu código, né, quando o pessoa for chamado, o código compilado vai fazer uma referência a essa classe de extensão porque ele chama aqui o this pessoa. Por isso que a gente chama, né, de um tipo especial de método estático, porque ele é um método de instância, só que do tipo estendido, né? Então, ele tem esse funcionamento especial, né? Parece assim, tipo, muito simples, né? E na verdade. O lance é assim, que ele é estático, né? E como ele faz referência para o objeto, ele estende o próprio objeto. Então você não precisa se preocupar com instância, nada aqui, porque aqui é um objeto estático. Lógico, você tem que se preocupar com a instância do objeto, mas quando você for fazer o uso do objeto, obviamente ele vai estar instanciado. Então você sempre vai contar, dependendo do cenário, lógico, que esse cara aqui ele vai conseguir puxar, né, o nome e sobrenome porque eles devem estar populados. Existe uma instância. Legal? Aí você vai ser obrigado a forçar isso via construtor ou de alguma forma, né, para que você precise contar que aquelas properties estejam preenchidas. Bem simples, né? Legal. Vamos para um exemplo já conhecido que eu já apresentei, né, no passado, que é o Solid, que é aquela solução do Solid, né? Solução do Solid, bacana, né? Que eu tinha? Eu tinha um problema, né? Que eu tinha uma classe de débito em conta, onde no meu método debitar eu recebia um valor, uma conta e um tipo da conta. Então, se o tipo fosse corrente, eu fazia uma coisa, se o tipo fosse poupança, eu fazia outra. Isso aqui não é bacana, tá errado, né? Quer dizer, poderia ser melhor. O que acontece? Se entrar um terceiro tipo de conta, né? Uma conta de investimento, aí eu vou ter que vir aqui e colocar mais um if. Pode ser que eu bagunce a classe inteira, não é bacana, né? Legal. Como que eu resolveria isso sem o Extension Methods? Eu criaria uma classe débito conta abstrata, né? Aí ela pode ter property, né? Ela pode ter métodos que funcionam, que nem nesse caso aqui ele funciona, ele retorna um número randômico, né, de 15 caracteres. E um
método também é abstrato, que eu sou obrigado a implementar esse método quando eu herdar. Então aqui na minha classe débito conta corrente, eu herdo de débito conta, dou um override no debitar e aplico a regra de negócio para o débito da conta corrente. E lógico, chamo um método formata transação que está dentro de débito em conta. Essa classe aqui ela não é um boneco, né? Ela não é tipo uma interface, ela tem comportamentos, tem lógica de negócio lá dentro. Só que aquilo que eu preciso derivar, eu dou um override porque ela é uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada sozinha, ela precisa ser herdada. E é a mesma coisa para os outros tipos de conta, né? Só que cada um faz o seu. Tá certo isso aqui, tá, pessoal? Não tem nada de errado. Mas dependendo da abordagem, do design, você poderia querer fazer com Extension Methods. Extension Methods é bacana também, até mais bacana do que classe abstrata, porque não leva essa herança, né? não rola herança, então você tem uma liberdade maior, né? Você tem uma coesão maior, né? E olha só, aqui você tem uma classe que não faz nada a não ser formatar a transação também, não tem método abstrato aqui, tá? Aqui tem lá as properties e o resto fica por conta de quem quiser estender. Então a classe que vai estender o débito conta, ele tem lá uma classe estática, débito conta corrente, com um método estático, onde tem lá no parâmetro um diz débito conta. E aqui na lógica de negócio que não está escrita, você pegaria o débito conta, ponto valor, ponto conta, faria o trabalho lá de debitar da conta, formataria a transação, né, chamando o método da própria classe de débito em conta e pronto, finalizou o seu trabalho. Vocês perceberam então que é a mesma coisa praticamente? Assim, a ideia é a mesma coisa, né? Vou abrir a classe lá que eu fiz com herança. Vocês perceberam? Não tem muita diferença. Só que em uma não rola herança. Porque muitas vezes não dá para herdar, né? Às vezes tem construtor, sabe? Tem umas burocracias que não facilita, né? Não dá para herdar de forma muito simples em alguns cenários. O Extension Methods é uma boa para isso, né? Você vai lá, escreve a classe, você não tocou na classe, mas ela funciona do jeito que você quer com aquela nova funcionalidade. Legal? Então, para quem estiver querendo pegar esse código, tá lá no GitHub, tá? Os links estão aí no vídeo e no meu artigo que eu vou soltar junto com o vídeo. Tá legal? E eu espero que vocês tenham aí gostado. Usem bastante Extension Methods, é para usar, tá? Isso aqui é para fazer uso mesmo, é para resolver problemas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Apliquem aí Extension Methods no seu dia a dia daqui em diante, pensando sempre, né, no Solid, no OCP, tá legal? E qualquer coisa, entre em contato aí que a gente vai conversando. Até a próxima, pessoal. Então um abraço.